uma alegria poder transmitir mais uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem que muitos talvez não a aceitarão de imediato, mas eu gostaria de usar não os meus argumentos, não a minha opinião, especialmente sobre esse assunto, sobre a paixão pelo futebol, mas eu gostaria de usar, e não posso deixar de fazê-lo, os argumentos da Palavra de Deus. Gostaria de dizer a você que está assistindo que eu procuro não ter opinião própria, porque o verdadeiro crente ele não deve ter opinião própria, ele deve ter a opinião da Palavra de Deus, que é a nossa Constituição. Se eu sou de um país, eu obedeço à Constituição daquele país, e a Constituição é a lei máxima daquela nação. Eu pertenço a uma nação de verdade, da mesma que o meu irmão Paulo, quando ele disse numa das suas cartas: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Digo também, baseado na palavra de Jesus e registrado em João 17, quando Jesus disse aos discípulos, e eu sou discípulo de Jesus, ele disse: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, eu não vou falar pelo mundo, não vou falar a opinião de Pelé, a voz do povo é a voz de Deus, não. Até porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo gritou: crucifica, crucifica. E as filosofias deste mundo também não é a filosofia de Deus. Portanto, se você é um cidadão do céu, gostaria que você ouvisse a palavra de Deus a esse respeito. O que Deus realmente fala sobre essas paixões e nessa mensagem específica, a paixão do futebol. Gostaria de dizer que eu não vou falar de forma mística, porque Deus não é místico, não é numerólogo, não tem nada a ver com essas coisas que pertencem a este mundo tenebroso. Mas eu vou falar simplesmente, pura e simplesmente, da palavra de Deus. Então a mensagem hoje vai tratar sobre o tema, essa paixão pelo futebol. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus aceita isso? Será que tudo bem? É apenas uma diversão inocente? Ou é algo maior que uma diversão? É algo maior que apenas um passatempo? Então eu gostaria de falar, especialmente nesse tempo perto da Copa do Mundo, onde o mundo todo volta o seu coração, os seus pensamentos, seu tempo, seu dinheiro para o futebol. Gostaria de começar então lendo o texto que diz assim, no último versículo que o apóstolo João registrou na sua primeira carta, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, fugi da idolatria. 1 João 5, 21, filhinhos, fugi da idolatria. O primeiro argumento que eu quero usar é que se o futebol tem ídolos, a Bíblia manda eu fugir da idolatria. E todo mundo sabe que os craques, especialmente dessa paixão do futebol, eles são chamados ídolos, mas a igreja tem relevado, tem deixado passar. Ela tem muitos ídolos, até porque a própria igreja tem muitos ídolos, cantores, pregadores, etc. Muitas pessoas trazendo os holofotes para si, ao invés de glorificarem a Jesus. Mas eu não posso abrir mão. O texto está dizendo, filhinhos, fugir da idolatria. Então, se no futebol há ídolos, então eu tenho que fugir também do futebol e também de qualquer outro esporte ou qualquer outro segmento da vida humana em que ídolos existem e eu devo fugir. Então eu devo fugir da idolatria. Então, se o nome do time ao qual você torce é um nome que te faz sofrer ou que te faz feliz, é um nome que faz você guardar uma semana inteira ansiosa por um jogo, é ídolo. E a Bíblia diz, fugir da idolatria. O outro texto que eu quero usar, você pode comparar, não vou abrir para ganhar tempo aqui na mensagem, é a tentação de Satanás a Jesus. Está lá em Mateus 4, está lá em Lucas 4, e nós sabemos que em um determinado momento Satanás chegou para o Senhor Jesus e disse, mostrou o reino do mundo e a glória deles, disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, segundo argumento,
Se no futebol é uma réplica de um culto, onde as pessoas cantam louvores ao seu time, onde ovacionam os seus ídolos, onde fazem preces e rezas para que o seu time vença. Então, e há dinheiro envolvido, ofertas, né, especialmente das torcidas uniformizadas, é aquilo tudo para manter o clube, o time, os jogadores. Se há um formato de culto, também Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, você pode já estar dizendo, esse pastor é muito radical. Mas além de pastor, apóstolo do Senhor Jesus, a gente traz de volta as doutrinas da palavra de Deus. Elas estão aqui, não há novas revelações da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas há o entendimento das revelações. E no apostolado se traz isso, esse entendimento das revelações. O mover profético, independente de você aceitar ou não. Eu cito para você o texto do chamado de Deus a Ezequiel, e é o profeta Ezequiel, e ele disse para o profeta: fala para esse povo, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. O que eu posso dizer é que a igreja não está muito bem, porque ela está deixando passar a palavra de Deus. E eu não estou falando nada de diferente. Se você disser, mas esse pastor é muito radical, mas Cristo é radical. O versículo mais radical que eu conheço foram as palavras de Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer verdade mais radical que essa? Ele não é um caminho, uma verdade, uma vida. Não dá espaço para ninguém, para nenhum outro caminho, para nenhum outro nome. O único caminho é Jesus. Então o cristão verdadeiro é radical. Não dá para fazer concessão com o mundo. Então eu quero, nessa palavra, especialmente aqui, filhinhos, fugir da idolatria e não dar nenhum outro culto a outra pessoa, a não ser a Deus. Eu gostaria de falar sobre por que eu sou contra essa paixão pelo futebol. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não estou falando do esporte em si, da bola em si, nada é. A bola é um objeto de plástico ali, de outros materiais. O gramado, o estádio, ali é apenas um lugar físico. Eu não estou falando e não quero mistificar isso, mas eu quero dar 3 razões pelas quais eu entendo que esses 2 textos, tanto do culto que Jesus falou a Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto, quanto esse filhinhos fugir da idolatria, se encaixam de uma forma especial no futebol, porque o futebol, diferentemente de todos os outros esportes, ele tem uma paixão maior no mundo. Os outros esportes têm suas paixões e seus ídolos e também se encaixam nós temos que fugir da idolatria e dar culto só a Deus. Isso é inegociável. Nós temos que fugir dos ídolos e dar culto só a Deus. Então, se o jogador de outro esporte é um ídolo seu, fuja. Mas eu gostaria de afirmar primeiro que eu não estou falando contra o exercício físico, a brincadeira, não estou falando disso. Mas eu gostaria de dar 3 razões que eu entendo. E você vai analisar se essas razões são da minha cabeça ou elas são reais. E aí cabe a você aceitar ou não, quer você ouça, quer deixe de ouvir. Eu tenho que falar sobre essa paixão desenfreada pelo futebol. A primeira razão é que ela pode representar algo assim no mundo espiritual, algo sério. Eu li um livro chamado História Natural do Futebol, de um autor português chamado Álvaro Magalhães, e ele é um historiador, não tem nada a ver com fé, com Bíblia, nada. Ele conta a história natural do futebol, e ele diz que a origem do futebol foi sagrada, se originou no Egito Antigo, e a bola representava o Deus Sol, e o estádio representava o templo, os sacerdotes eram jogadores. Sempre houve esse tipo de misticismo e coisas sagradas no futebol. Então as pessoas falam os deuses do futebol. E recentemente, em relação ao voleibol, por exemplo, eu gosto do esporte, voleibol também, eles estavam dizendo que o Mineirinho era o templo do voleibol. Depois se referiram ao Maracanãzinho como o templo do voleibol. Então eles já estão associando mesmo, né, esses esportes que vão se tornando grandes e jogadores vão se tornando ídolos a um culto. Então não sou eu que falo, as pessoas do mundo chamam de ídolos, as pessoas chamam os estádios de templos, os comentaristas chamam os deuses do futebol. Há sempre religiões ligadas, feitiçaria especialmente, preces ao futebol. Então eu gostaria de dizer que a primeira razão é esse misticismo ser trazido especialmente para essa paixão desenfreada pelo futebol. É a primeira razão que eu digo que está além de uma brincadeira apenas. E nós podíamos fazer uma parábola aqui. Você imagina, apenas uma parábola, não estou inventando nem afirmando nada.
Mas vamos imaginar a bola como o planeta Terra. E os jogadores ali como aqueles que batalham por esse planeta Terra. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão chutando. E o goleiro é aquele que vai agarrar aquele chute, é a pessoa então mais requisitada ali. Mas qual é o clímax do futebol? O clímax do futebol é exatamente o gol. Quando estou falando apenas com uma parábola, você pega então esse planeta Terra e joga, e aquela pessoa que deveria ser o defensor não consegue, e o gol, e aí o time que faz o gol ganha. Ou seja, é o clímax. Nessa pequena parábola eu gostaria de dizer que é isso que tem acontecido, e é isso que eu entendo. Isso tem acontecido porque as pessoas estão chutando o mais importante e não estão conseguindo. Por exemplo, estão chutando a família, estão chutando em nome da diversão, dos seus ídolos, estão chutando os valores morais, estão chutando tudo que é mais importante, deixando isso para lá e vibrando com seus chutes. Estão chutando a fé, estão chutando a palavra de Deus, incluindo aquele povo que diz que é povo de Deus. E estão chutando, isso é terrível. Por exemplo, pega um pai, uma mãe, estão chutando a educação dos filhos há muito tempo. Há muito tempo, então pega lá e entrega lá o videogame para a criança, o PlayStation, seja lá o computador, e chutam a conversa, chutam as respostas que deveriam dar aos seus filhos. Não, mas aí o filho vai lá e se diverte. É assim com especialmente futebol. As pessoas estão tão envolvidas, mas tão envolvidas, que estão se esquecendo de sentar juntos com pais e filhos para falarem do amor de Deus. Pais e filhos para falarem de trabalho, para falarem até do futuro profissional. Estão chutando casamentos. Nós sabemos de histórias de pessoas que se divorciaram por causa de futebol, e muitos ainda continuam se divorciando. Um caso, a pessoa chutou o emprego, pediu a conta para assistir o jogo do Corinthians no Japão. Muitos fizeram isso, alguns fizeram isso. Outro conta o relato que o filho dele nasceu naquele dia, tinha um jogo importante do Corinthians também, e ele largou o filho para lá, não foi ver o filho, foi ver o jogo, não foi ver, a esposa ficou brava, mas ele chuta. E as pessoas estão chutando tudo, chutando até o culto. Quantas pessoas deixam de ir para o culto? No caso, algum que diz que ama Jesus, mas ele ama o time mais, ou pelo menos em pé de igualdade. Se for um jogo importante, eles, não, no culto eu vou depois, agora eu vou. Um chute, a bola é como se fosse o seu planeta, o seu mundo, você anda chutando, é apenas uma parábola, mas eu quero que você pense nisso. Essa para mim é a primeira razão. Por que eu digo que é uma razão plausível? Porque isso eu vejo na realidade. Eu vejo que as pessoas estão largando tudo. É como se estivessem chutando as coisas mais importantes. Isso, querido, você precisa entender. A segunda razão é pelo mundo. O que o mundo fala do futebol? O que o mundo fala, eu quero falar o contrário, porque o mundo não é o meu mundo. E a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O apóstolo João diz, o mundo jaz no maligno. Então, o que para o mundo é elevado, eu tenho que deixar lá embaixo. Mas a igreja não está fazendo muito isso. Então o que o mundo fala do futebol? É a sua paixão, é o seu Deus, é o seu tudo. O mundo é muito esquisito, troca os valores. Eu não entendo o jogador ganhar milhões por mês, enquanto o médico, o agricultor, o policial, o professor estão aí tendo que fazer greves muitas vezes para poder aumentar um pouquinho o salário, e pouquinho, porque o salário não é condizente com as suas próprias necessidades. Então eu não entendo essa pessoa ganhar esses milhões por mês. Eu realmente não entendo. E se esses milhões deveriam um médico ganhar esses milhões, mas é alguma coisa espiritual muito forte, porque os caras ganham mesmo, especialmente os ídolos, aqueles que fazem a torcida ovacionar, aqueles que levam pessoas. O Tevez, quando jogou no Corinthians, no jornal Lance, disse que Tevez atraía romeiros. Então, mais uma vez, citando o culto, romaria, ele atraía os romeiros. Então aquele jogador especial, ele atrai. Os jogadores levam nomes o mundo dá nomes espirituais, como Ademir da Guia, o divino, o santo, o outro é o capeta, e por aí vai. Por quê? Há uma ligação, o mundo faz essa ligação.
O presidente da FIFA, o Blatter, disse em relação à Copa do Mundo, olha, estavam atrasados, ou ainda estão atrasados na entrega dos Estados Unidos, mas seja o que Deus quiser, o que Allah quiser, o que quem quer quiser, mas vai acontecer. Ele citou isso, por isso eu estou citando publicamente, porque ele citou isso na televisão. Então, as pessoas fazem associação. Então, o que o mundo fala, para mim é a segunda razão. O que o mundo eleva, eu não posso levantar o que o mundo levanta. Eu tenho que deixar lá embaixo, porque eu já falei, o mundo jaz no maligno. Para mim, essa é a segunda razão. Mas a terceira razão, e que dói o meu coração como profeta do Senhor, é como a igreja tem se portado em relação ao futebol. A igreja, para mim, uma parte dela já caiu numa armadilha, achando que o futebol especialmente ele é uma isca de evangelismo e as pessoas estão ali achando que estão crescendo, especialmente no meio dos jovens, socializando os jovens, tirando das drogas por causa do futebol. Se eu não me engano, o evangelho diz que quem liberta é Jesus, se eu não estou enganado. Mas as pessoas, as igrejas estão usando outros artifícios, como todo mundo. E eu posso dizer com certeza que, na minha fé, só quem liberta é Jesus Cristo. Não creio que futebol liberta, nem voleibol, nem handball, nem qualquer bol aí. Eu não creio que nenhum bol desses aí liberta ninguém. E o fato de socializar alguém, para mim, ainda não é a razão, não é o ponto principal. Para mim, o ponto principal da igreja verdadeira é o Evangelho. Paulo disse, eu prego a Cristo e este crucificado. Você não vai ver Paulo usando nenhum subterfúgio para tentar atrair pessoas para o Evangelho. Ele simplesmente pregava o Evangelho, eu prego a Cristo e este crucificado. Um pastor antigo que disse, bem antigo, ele disse, se referindo aos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, que as igrejas estariam lotadas e nessas igrejas haveria um cristianismo sem Cristo. As pessoas estão pregando o cristianismo sem Cristo. Nos púlpitos nós pregamos moralidade, nós pregamos que Jesus vai fazer um milagre, que Jesus vai abençoar, menos o evangelho verdadeiro. O evangelho do negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O evangelho de abandonar o pecado, do nascer de novo. Ninguém prega isso, ou seja, ninguém. As igrejas estão lotadas pregando coisas boas. O cantor evangélico vai lá para os programas mundanos. Por que você acha que os programas mundanos recebem? E enquanto ele canta alguma música bonita, até fala o nome de Cristo, canta uma música linda, falando você vai realizar seus sonhos, vai conquistar seus desejos. Cristo vai te abençoar. E enquanto ele canta aqui essas músicas lindinhas, as dançarinas seminuas estão lá atrás, no fundo, um fundo musical do boteco, né? Referindo aos programas aí da SBT, da Globo, dessas redes todas. Enquanto passa as dançarinas lá, o cantor gospel está ali cantando, aí no meio da canção linda, fala Cristo, você vai conquistar. Mas se ele chegasse ali para pregar o evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados, você se entrega a Jesus, você abandona o seu pecado. Moças, vocês que estão aí dançando, seminuas, se convertam, se arrependam. Jesus ama vocês. Você acha que ele está... Primeiro que não iria para o ar. Queridos, a igreja não está bem. Ela está pregando um cristianismo sem Cristo. É lindo ouvir falar sobre prosperidade, sobre curas. É lindo, mas não é o evangelho. Isso são apenas consequências do evangelho. Você e eu temos que pregar o evangelho de Cristo, este crucificado, da obra de Jesus, do sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, derramado na fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos por amor a nós. Isso é a palavra de Deus que diz. A obra de Jesus, que sendo puro, perfeito, se fez pecado por nós. Mas o que tem a ver isso com futebol? Tem a ver que nós estamos deixando passar, para mim, a terceira razão, um falso evangelho. O futebol é apenas mas há outros esquemas. Mas nós temos que falar, essa paixão tem dominado. Sebastian Bach escreveu aquela música tão conhecida, Jesus, Alegria dos Homens. Mas qual é a alegria dos homens, inclusive dos evangélicos? É o seu time ganhar, é o seu ídolo fazer um gol e levanta o dedinho para o céu, como se estivesse glorificando a Jesus, mas ali ninguém está glorificando Jesus, querido. Aquele dedinho lá, para mim não funciona, e para mim não entendo pela palavra de Deus que não dá nenhuma glória ao Senhor. Ele está fazendo gol e o outro time está perdendo, e ele está dizendo, o Senhor não. Ele está, para mim esse gesto está dizendo,
mais do que glorificar a Deus, olha, eu sou o cara, eu vou receber o prêmio. Lá no prêmio de melhor do mundo, Jesus não recebe esse prêmio, até hoje nunca recebeu. O time que vence o campeonato, o nome do time que recebe uma estrela, o título, não tem nada para Jesus ali. Então, essa razão para mim é muito forte e essa razão tem esfriado a igreja. Eu escrevi um livro chamado Culto ao Futebol e depois, se você quiser adquiri-lo, é só ir no nosso site da loja, Editora Rebentos. Esse culto ao futebol eu escrevi porque eu era apaixonado por futebol e eu às vezes estava no púlpito pregando, pensando no meu time, se estava ganhando, se estava perdendo, etc., se fosse o momento do jogo. Eu ofendi muito a Deus com o futebol, sendo um torcedor, mas eu descobri que as pessoas são semelhantes. Depois gravei um DVD, Culto ao Futebol, com imagens muito fortes. As coisas estão ligadas, querido. Eu gostaria de... É uma mensagem muito simples, mas eu gostaria de dizer, querido, busque a Deus. Nós estamos nos últimos tempos. Segundo os sinais dos tempos, Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Não é esse avivamento que estão pregando, avivamento porque tem igrejas lotadas. Pregadores antigos já diziam, estariam lotadas as igrejas, mas estariam pregando um cristianismo sem Cristo. Moralidade, tudo isso aí outras pessoas pregam. Nós temos que pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação. Jesus não reforma ninguém, Jesus transforma. É fácil, você junta uma igreja e faz ali um campinho de futebol e junta todo mundo ali. A turma está lá feliz, jogando bola, não precisa mudar de vida. E ainda dizer, Jesus te ama, querido, Jesus vai cuidar de você, tal. Só que o cara não muda de vida, ele continua com a mesma velha vida e apaixonado pelos seus ídolos antigos. E nesse caso que estou falando do futebol. Há uma necessidade urgente de arrependimento. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Então eu gostaria de lembrar, essa é uma mensagem muito simples, mas eu tinha que pregar essa palavra e deixar ela registrada, especialmente antes da Copa do Mundo. Nós sabemos que o Brasil está relevando as coisas mais importantes, até as pedras estão clamando. Enquanto se constrói um estádio aí de bilhões de dólares, do lado tem um hospital ainda em reforma que os médicos não estão nem recebendo o salário direito e equipamentos quebrados. As mães querendo matricular seus filhos numa creche, não tem vaga, ficam 1, 2, 3 esperando, perdem o emprego, às vezes são mães solteiras porque não tem vaga na creche. O governo aqui do nosso estado, o prefeito, aliás, da cidade principal aqui em São Paulo, tirou os professores auxiliares das salas. E aí fica só um professor cuidando, inclusive na inclusão social de crianças deficientes, e não consegue cuidar de 40, 50 crianças. Mas ele tirou porque ele não quer pagar salário. Enquanto isso se constrói um estádio para 3, 4 jogos de bilhões, acho que 2 bilhões. Em outros lugares as pessoas estão passando necessidades, queridos, e aí a igreja apoia isso. A igreja apoia esse pecado, apoia, porque muitos que estão associados especialmente à política, levam dinheiro. Eu acho que eles devem já pedir lá para o seu plano de funeral, construir um caixão com gaveta, porque vão levar esse dinheiro todinho na gaveta para os seus túmulos, para as suas pirâmides faraônicas. Na verdade, queridos, nós precisamos nos converter. Eu gostaria de terminar, antes de orar, lembrando das minhas 3 razões. A primeira razão é porque o futebol tornou, especialmente o futebol, associado com misticismo, com algo de feitiçaria, idolatria, pactos de sangue, essas coisas todas. É a primeira razão. E isso não sou eu só quem digo, a experiência prova, e é só você ver isso. Tornou-se algo associado, e por isso fiz a comparação como parábola, de a bola como planeta, e os jogadores como a humanidade chutando tudo que é de melhor. Essa é a primeira razão. A segunda razão é como o mundo eleva, e o que o mundo é elevado a gente não tem que elevar, porque nós somos de outra pátria, e o mundo tem elevado, tem se apaixonado, tem feito as coisas, queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. A primeira é a segunda razão. Essa é a segunda razão, e a terceira é porque a igreja tem que pregar o verdadeiro evangelho e não se associar às paixões, não se associar à idolatria. Queridos, isso é em relação hoje ao futebol, mas em qualquer outra coisa, aquilo que arde o seu coração. Quem tem que arder o seu coração é o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, amando as almas, se apaixonando pelas vidas, buscando pessoas, orando, intercedendo. Isso tem que acontecer. Queridos, é uma mensagem tão simples, mas é uma mensagem de alerta para você. Gostaria de orar. Amado Espírito Santo, eu sei que essa mensagem não é muito simpática aos olhos das pessoas,
aos ouvidos das pessoas, e especialmente ao coração das pessoas. Há muitos que estão com o coração preenchido com seus times, Pai, do norte ao sul, leste ao oeste da nossa nação, especialmente o Brasil, mas o mundo inteiro é apaixonado por futebol. Tal caso aí da Argentina, como está mal politicamente, espiritualmente falando agora. Até o Senhor deu uma oportunidade na década de 97, mas eles perderam a própria igreja do Senhor, porque são muito apaixonados pelo futebol. Os pastores estão apaixonados pelo futebol, exaltam os seus times nos púlpitos. Estamos esquecendo, o Senhor, de pregar o teu evangelho. E esta oração, te peço perdão, Pai. Te peço perdão pela igreja, porque eu faço parte dela. Te peço perdão por essa associação com os ídolos. E, Pai, eu quero, o Espírito Santo, pedir que o Senhor impregne, que o Senhor fixe nos nossos espíritos esses dois textos que eu citei. O primeiro, 1 João 5,21, filhinhos, fugir da idolatria. Tudo que for ídolo, que nós fujamos, Senhor. E o segundo texto é a resposta de Jesus a Satanás. Retira-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Pai, que seja assim na igreja, em nome de Jesus. Querido, eu peço a bênção de Deus sobre você, sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus.